Salve Growers! Aqui é o Danilo do Armário Grow. Hoje eu gostaria de trazer um conteúdo excelente para vocês, um conteúdo que vai agregar bastante, um conteúdo que ele traz resultados certeiros, né? A gente vai falar sobre pressão negativa, o que é exaustão, temperatura interna, posição do sensor e raízes, tá? Primeiramente, o que é exaustão? Para que serve a exaustão? A exaustão serve, vou desenhar um grow aqui. A exaustão serve para tirar o ar viciado, o ar velho aqui de dentro do grow, né? E, consequentemente, abaixar a temperatura. Ó, fiz uma plantinha aqui, um painelzinho de LED aqui. Bom, tamo aí, tamo com painel de LED, um vasinho aqui. O que está acontecendo nesse ambiente sem exaustão? A temperatura está ficando quente aqui por inteiro, né? Tá tudo quente. Então, o que o grower tem que fazer? Colocar uma exaustão aqui. Aí ele coloca um ventilador aqui para jogar o ar para fora. A partir do momento que ele faz joga esse ar para fora, ele tem que ter uma entrada de ar, né? Então, o ar quente costuma subir, então, né? Costuma não, sobe, né? Então, a gente tem uma entrada, né? A gente coloca uma entrada passiva aqui. A partir do momento que a gente faz isso, a gente garante que a pressão aqui dentro está negativa. Então, o ar vai entrar aqui na entrada passiva, vai passar aqui, tudo que tiver mais quente aqui vai esfriar, né? Até o painel. E vai sair o ar quente aqui fora. Então, a gente colocando, né, mais uma entrada passiva desse lado, então a gente forma esse ciclo aqui de resfriamento. A planta agradece, né? Porque o ambiente fica mais propício aqui ao desenvolvimento. E você garante com a pressão negativa que todo o ar será trocado de tanto em tanto tempo, tá? Se você coloca uma entrada ativa aqui, o que acontece? O ar vai ficar extremamente bagunçado e você não vai garantir a exaustão de tanto em tanto tempo, tá? Vai ficar velho com ar novo aqui dentro. Então, mas se eu pôr um ventilador aqui com a entrada passiva, vai ficar velho com ar novo? Não, porque você não tá... Ele tá formando uma corrente de vento aqui, né? Ele tá formando uma corrente. Um ar é como se fosse um ar ligado no outro, né? Então, ele vai garantir essa exaustão de tanto em tanto tempo. Mas eu já tentei fazer uma pressão negativa no meu grow, não deu certo e tal. Por que não deu certo? Muitas vezes o grower não pegou um cooler eficiente. Ele pegou um cooler 12 volts de computador. Ele não conseguiu formar essa pressão negativa. Mas como que eu sei quando o grow está com pressão negativa? Forma-se barrigas para dentro aqui, né, do grow. Então você vê na lateral que ela afunila. Já tem bastante gente, né, grower brasileiro, fazendo uso da pressão negativa e tendo resultados excelentes, né? Então, qual é o fator principal da pressão negativa não ter funcionado nos seus testes ou quando você tentou? O exaustor não era eficiente, tá? Então, tendo um exaustor eficiente, o ar vai entrar, né, nas entradas passivas, né? Geralmente duas é perfeito, né? Que ele forma esse molde aqui, né? O ar sobe aqui e sai por aqui. Então, a exaustão não estava sendo eficiente. Então, ele falou, pô, não adiantou muito. Mas se você tiver um exaustor bom aqui, não precisa ser um exaustor caro, um exaustor eficiente, você já vai conseguir ter uma melhora aí nos seus resultados. Agora a gente vai conversar por quê, né? Primeiro a gente vai falar sobre a posição do sensor e a temperatura interna. A temperatura interna do grow, eu costumo, né, trabalhar da seguinte forma. Até 30 graus de temperatura externa, você pode trabalhar com até 29, né? Vamos mudar aqui, ó, porque a partir de 30 aí já fica mais complicado. 29, a sua temperatura pode ficar menor que 2. Menor que 2. Então, assim, se a sua temperatura externa tiver 25, você pode ter até 27 graus. Que aí seu sistema de exaustão está funcionando legal. A partir de 30 graus, esse delta aqui muda. Você não consegue mais manter 2 graus. Ele muda para 3. Porque quanto maior a temperatura externa, mais difícil de você abaixar a temperatura interna, tá? Pelos fatores
do painel também, né? E fatores que cada vez o delta fica menor, né? Então fica mais difícil de você conseguir abaixar essa temperatura. Então, será que meu grow está com uma temperatura, né, minha exaustão está funcionando? Como é que eu sei isso? Poxa, vamos lá, temperatura externa tá 23, meu grow tá 25, a temperatura interna tá ótimo, né? Tá com 2 graus de diferença só. Pô, meu grow tá com 30 graus, a temperatura externa tá 30 graus e meu grow tá com 33. Tá ruim a exaustão? Não, a exaustão tá boa. É que a temperatura externa tá muito alta. 30 graus é muito alta a temperatura externa. Então é difícil de você conseguir abaixar, tá? Como é que eu faço? Pô, tô com exaustor, tô com a pressão negativa e ainda tá difícil de abaixar. Coloca outro exaustor, né? Coloca outro exaustor. A gente indica muito esse exaustor aqui, ó. Esse exaustor é um exaustor barato, né? Que tem um fluxo de um ar muito bom, fácil de ligar. Ele é 110 ou 220, né? Você consegue alterar pelas ligações. Então você consegue abaixar a temperatura. O pessoal reclama muito de barulho. Exaustor faz barulho mesmo, não tem muito o que fazer. Tem gente que coloca duto, essas coisas, consegue abaixar um pouco. Eu acho que, né, para você ter um cultivo legal e tal, você tem que ter uma boa exaustão, né? Infelizmente faz barulho mesmo. E senão vai ficar na gambiarra, né? Vai ficar tentando e vai ficar cada vez mais difícil. Então, vai cultivar, vai fazer um negócio legal, tem que ter, né, as ferramentas aí para conseguir fazer o trabalho fluir. Agora a gente vai falar sobre a posição do sensor, que é uma informação muito importante. A posição do sensor, está aqui nosso vasinho, nossa plantinha, né, o nosso painel de novo. Aonde que é a posição do sensor de temperatura? É aqui em cima do painel? Não. É embaixo do painel? Não. Por que não é em cima nem embaixo? Em cima você está medindo o quê? A temperatura que está saindo do grow? Embaixo do painel você está medindo o quê? A temperatura que a luz está soltando ali? O calor da luz? Por quê? Você coloca a mão embaixo, né, de um painel bom, vai torrar a sua mão ali, né? Um painel eficiente ele solta muita luz, né? E uma parte da luz é calor, a própria física fala isso. Então, quanto mais potente seu painel, mais calor ele vai soltar embaixo. Não estou falando no dissipador, estou falando embaixo. Então, onde que é a posição ideal do seu sensor? É aqui, ó, perto das raízes, perto do caule ali, ó, na sombra. Na sombra. Né? As suas folhas, elas aguentam a temperatura que o painel está soltando, elas gostam dessa luminosidade, né? Automaticamente o calor. Pega um Mars Hydrus 1000, né? Que tem 340, 350 LEDs, a nossa própria QB de 360 LEDs, é quente embaixo, né? É muita luz, né? Então, não é ali a posição do sensor, a posição do sensor é aqui embaixo, tá? Por quê? Toda a parte da planta vai aguentar a temperatura ali que está soltando, ela vai adorar aquela luz que está chegando nela. Qual que é o fator limitante aqui? São as raízes. As raízes que não aguentam a temperatura alta, né? Então, você colocando o sensor aqui, você está mais ou menos monitorando ali a temperatura das raízes. Então, a gente até pegou um texto aqui da Embrapa, né? Ele fala assim, a temperatura é o fator climático mais importante para a produção de raízes. Então, na hora que você coloca a sua planta lá, o seu grow lá com ar-condicionado, não é a folha que está feliz, né? Não é o caule que está feliz. São as raízes. As raízes estão saudáveis, as raízes estão se desenvolvendo, as raízes estão absorvendo bastante nutriente. Então, é aí que está o X da questão, né? Aí que está a gente manter monitorado essa parte aqui, tá? Então, para você que tem problema com o desenvolvimento das suas meninas, tem problema com temperatura interna, faz o teste da pressão negativa, né? Coloca as entradas, pelo menos 2 entradas aí de ar, né? Com uma telinha, um filtrinho, e faz uma exaustão, né? Uma exaustão boa para formar essa pressão negativa dentro do seu grow. Automaticamente suas raízes vão ficar com a temperatura baixa, né? O seu grow aí vai trabalhar com a temperatura mais baixa. A vida útil do seu painel será melhor e suas meninas vão ter mais saúde, tá? Então é isso. Sempre, né, trabalhar nessa daí da pressão negativa, né? Posicionar o sensor corretamente, né? Meu PC grow, meu PC é muito pequenininho, o painel fica aqui, não tem onde pôr o sensor, fica aqui. Tudo bem, você está trabalhando com o sensor aqui embaixo. Na hora que
cobrir uma folha aqui, melhor. Você não está medindo, né, a temperatura que a luz está soltando, você está medindo a temperatura que está seu grow, a temperatura que está mais ou menos suas raízes ali, tá bom? Valeu, pessoal, um abraço.